Olá! Começa agora mais um episódio da 7ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Eu sou a jornalista Elisa Weck, da CNN Brasil, e entrevistei, durante o Fórum Esfera 2024, o presidente executivo do Grupo Pharma Brasil, Reginaldo Arcuri, que também já presidiu a BDI e domina o tema da indústria. No Brasil, quem arca com o maior custo da saúde e, consequentemente, dentro do custo da saúde, a parcela maior é de medicamentos, somos nós. São as famílias brasileiras, não é o Estado brasileiro. E o deputado federal Reginaldo Lopes, participante de um dos grupos de trabalho que debate a regulamentação da reforma tributária. Deputado, vou começar ali fazendo uma pergunta, porque, claro, a gente vai trazer aqui a reforma tributária para dentro do nosso papo, mas para a gente conseguir localizar na linha do tempo. O deputado que é líder do grupo de trabalho da reforma tributária dentro da Câmara. Estamos onde, neste momento, na linha do tempo? Assim, a gente está cuidando do que neste momento? Uma comparação futebolística, estamos no segundo tempo, né? Um segundo tempo decisivo. Espero terminar toda a regulamentação da reforma tributária até dezembro. Aí, nesse caso, ela vai ser sancionada pelo presidente da República. É bom lembrar que esta lei regulamentar, ela tem que seguir dois parâmetros. Primeiro, os preceitos constitucionais da emenda que foi promulgada no dia 20 de dezembro de 2023, a emenda 123, que definiu o novo sistema tributário, os preceitos constitucionais da reforma tributária. O PLP 68 regula a emenda constitucional. Então, são leis complementares. Então, nesse momento agora, nós estamos debatendo a regulamentação da emenda constitucional. Nossa, regulamentação da emenda constitucional. E, deputado... Aí tem outro parâmetro, que é bom sempre, por transparência, usar o direito internacional comparado, porque aí, de fato, o sistema busca na literatura mais evidências científicas para a gente fazer uma boa regulamentação. Perfeito, deputado. Então, abrindo aqui a nossa conversa também, quero lhe perguntar sobre um primeiro desafio. O que acaba sendo um maior desafio na hora de uma reforma tributária? São as conversas políticas ou são os pedidos de exceções? Mas não pode ter essa exceção aqui no texto, mas não vamos tributar tanto isso aqui, vamos tirar isso aqui. O que é o maior desafio no momento, deputado? Então, não é fácil. Se fosse fácil, não tinha demorado 60 anos. A última reforma tributária, ela foi feita na ditadura militar, em 65. A penúltima, na ditadura civil do Vargas. Então, essa foi na democracia. E na democracia, você tem que buscar consensos. E o consenso é baseado no diálogo. E quando tem divergência, você tem que fazer mais diálogos para buscar o consenso. Então, é um sistema tributário muito confuso, muito judicializado, com muita insegurança constitucional, jurídica, e que levou o Brasil a ter um PIB na justiça de arrecadação. Porque eu costumo dizer que o Brasil não tem um sistema tributário, não tem regra tributária. O Brasil tinha exceções tributárias. Praticamente cada setor econômico ou cada CNPJ tinha uma regra própria. Então, isso deixa o cenário uma loucura. Compartilhar todos esses interesses em uma reforma. Ou seja, uma reforma com regras objetivas, regras diretas e que todos ganham. Então, acho que agora nós estamos perto de ter um sistema tributário que não é invenção, porque até então foi uma invenção brasileira e não funcionou. Então, agora nós estamos copiando um modelo internacional, que é o modelo do IVA, né, que a gente fala Imposto de Valor Agregado. Esse modelo internacional vai colocar o Brasil num ecossistema onde tanto os investidores nacionais, mas em especial investidores internacionais, conhecem o sistema tributário. E é um sistema mais inteligente, porque hoje o Brasil cobra, geralmente, imposto valor acumulado praticamente. Esse sistema ele é neutro. Quanto mais cadeias produtivas tiver um produto ou um serviço, você vai cobrar o imposto do valor adicionado. Isso faz ter uma diminuição da carga tributária por si só. Vou trazer aqui, então, o olhar dos medicamentos para a conversa, para que a gente possa incluir o presidente do Grupo Pharma Brasil, Reginaldo Arcuri. De que maneira está nessa linha cronológica agora o debate? Como conseguir incluir o setor dentro do debate e que não seja, e que o setor
fármaco não veja outros serem mais beneficiados do que esse setor que é tão importante e faz a diferença também para a vida dos brasileiros? Obrigado pela pergunta. Eu acho que o que o deputado Reginaldo falou, da simplicidade, do equilíbrio, que são as questões centrais para o país. Obviamente, nós temos já na Constituição de 88 alguns comandos constitucionais que dizem, tem aqui algumas coisas que são muito especiais, né? Um deles, que todo mundo conhece, é o artigo 196, que diz: a saúde é um direito de todos, dever do Estado, aplicado de acordo com políticas públicas, etc. Então, já tinha lá em 88 uma coisa dizendo, opa, isso aqui é importante. Na emenda constitucional foi feito isso, quer dizer, o Legislativo coerentemente, e o deputado teve um papel crucial nisso, falou, não, temos um comando constitucional, né? É uma coisa que ele explica muito bem, talvez depois pudesse fazer, quer dizer, a ideia inicial era um IVA único, mas o Congresso falou, não, aqui para o Brasil nós temos que ter um IVA separado em duas estratificações, e alguns bens de consumo precisam efetivamente ter um tratamento especial. E tem uma lista razoavelmente grande. Medicamentos está dentro disso, né? Então, qual é o momento que nós estamos agora? Como é a discussão da regulamentação, o Poder Executivo mandou um projeto de lei, como fez no caso da reforma. E aí o Legislativo está se debruçando sobre isso. No nosso caso, tem, de novo, exceções favoráveis a medicamentos. Por quê? Porque é um bem necessário e imprescindível para todos nós e que tem impacto não só na vida, mas tem impacto na produtividade do país, na capacidade. Nós temos um país rígido, saudável e tal. Então, a regra foi, na emenda constitucional, os medicamentos poderão ter uma redução da alíquota de 60% ou de 100%. Né? Muito bem. Quando o governo mandou o projeto, ele fez uma terceira inclusão, né? Disse, não, o legislador não disse que todos teriam que ser assim, então vamos deixar uma parte dos medicamentos fora dessas reduções. Só que eles pegaram uma parcela muito grande. Eles deixaram fora 46%. Ou seja, a parcela maior do que o que vocês imaginavam. Não, nós imaginávamos que todos os medicamentos iam começar em 60%, e os medicamentos muito especiais teriam alíquota zero, né? E o Executivo mandou uma coisa que é, no fundo, arrecadatória, né? E o problema é que nesses 46% você tem medicamentos muito comuns. Tem medicamento para gripe, tem medicamento para diabetes. Ou seja, muito consumidos. Muito consumidos. Né? Então, e por isso é que a gente está preocupado. Isso é uma coisa muito mais com foco na arrecadação da Receita Federal do que na observância do comando constitucional, dizer, opa, saúde é uma coisa muito importante, medicamento é muito importante. E só para concluir, o que acontece no Brasil? No Brasil, quem arca com o maior custo da saúde e, consequentemente, dentro do custo da saúde, a parcela maior é de medicamento, somos nós. São as famílias brasileiras, não é o Estado brasileiro, né? O SUS é uma coisa absolutamente fantástica em relação ao resto do mundo e para o Brasil, mas há sempre uma necessidade crescente de que você aporte mais recursos para o SUS. Nesse meio tempo, o que acontece? Quem fica doente tem que dar um jeito, né? Então você tem um custo muito alto para isso. E medicamentos são praticamente 35% do custo geral dos bens de consumo de saúde no Brasil. Então, quando você vai juntando esses números, o que você vê é o seguinte, olha, dizer que medicamento tem que ter realmente uma tributação especial não é ficar pedindo privilégio. E, muito importante, não é a indústria que tem algum tipo de vantagem, que aumenta alguns tipos da sua participação. Isso é direto para as pessoas, direto para os brasileiros. Então, resumindo, o que a gente espera da reforma tributária, e a gente tem certeza que vai sair muito, muito nessa linha, ou pelo menos muito próximo disso, a gente confia muito na condução do deputado Reginaldo e no Congresso, é que você vai efetivamente cumprir essa ideia, dizer,
medicamento é essencial, você tem que ter um tratamento tributário que permita o aumento do acesso da população a medicamentos. E para isso, deputado, a gente precisa da aprovação de deputados e senadores em cima. Por qual motivo houve essa redução, então, dessa quantidade de medicamentos que podem fazer parte de receber esse benefício? Então, Elisa, o sistema tributário, na minha opinião, ele leva em consideração a justiça tributária. Então, houve um estudo pelo governo quais são aqueles medicamentos com maior consumo ou consumido, aqueles que são mais importantes para a saúde coletiva, saúde individual. Então, por exemplo, medicamentos de câncer. Então, em tese, a gente falava na alíquota reduzida de 60%, mas houve a sensibilidade de alguns medicamentos ir para a alíquota zero, além do creditamento, porque o modelo novo, ele busca, e tem que ser assim, senão ele não é IVA, porque se ele deixa de creditar, o crédito não é pleno, ele volta a cobrar imposto do imposto. Isso é péssimo. E se ele não devolve crédito, volta para um sistema de cumulatividade tributária. Então, são princípios. O novo sistema tributário não pode ter cumulatividade tributária, crédito pleno e devolução de resíduos tributários, tanto para os exportadores quanto para a economia nacional, para as relações e as trocas comerciais entre os setores produtivos. E aí, também teve os medicamentos na lista de redução de 60% da alíquota padrão. Que praticamente o nosso IVA ele unificou 5 impostos, 3 federais, IPI, PIS, CONFINS, ICMS e ISS, e criou um imposto. Um imposto, porém, dual. Chama Imposto de Valor Agregado, nacional, da União, e subnacional, Estado e Município. Daqui a 10 anos, nós vamos voltar aqui, Elisa, e nós vamos falar, unificamos, só tem um IVA. Você vai comprar um produto celular, pela primeira vez, você vai saber separar o preço do celular com o preço do imposto. O imposto será cobrado por fora, não por dentro. Isso é cidadania fiscal, cidadania plena, você vai saber o que você está pagando, você vai cobrar políticas públicas de qualidade, e nós vamos unificar, porque a lei é nacional, é única. Hoje você tem 27 leis estaduais, 5.571 leis municipais e uma confusão, centenas de milhares de legislações. Então nós simplificamos demais. E nessa simplificação, tinha uma desconfiança federativa. A palavra é isso mesmo. Apesar que o governador falou para mim assim, Xará, não é desconfiança federativa, é transição federativa. É a transição, então vamos pela transição. Daqui. Uma palavra mais chique, né? Vai traduzir desconfiança. Então, daqui uns 10 anos, nós vamos unificar. Vai ser um único IVA. Tá. Eu acredito que nós criamos um modelo também de 5 anos, está fazendo revisões. Então, o mundo é muito dinâmico. A ciência inova muito. E nós criamos um sistema também que eu acho que é muito legal, que é o modelo de cashback. Se, assim, a nossa reforma ela vai ser popular, ela vai ser tecnológica, ela pode ser mais popular também. Porque a gente também, eu acredito, eu sou de um time que acredita, que devolver dinheiro para os mais pobres é melhor do que fazer também redução ou alíquota zero. Porque às vezes você faz redução ou alíquota zero, isso fica incorporado no custo da empresa ou na margem de lucro do setor produtivo e não chega no produto. Mas isso é um debate grande, está constitucionalizado, a gente vai começar o cashback, por exemplo, no botijão de gás, eu e você e o meu xará vai pagar 100% no botijão de gás, mas o pobre vai receber 100% do dinheiro de conta. Isso é legal, na conta de energia, conta de água, de esgoto, e tudo que ele comprar, nós vamos devolver 20% para as pessoas de menor poder econômico, que são 73 milhões de pessoas, cadastrado no CAD único, que tem renda familiar de meio salário mínimo. Eu acho que esse modelo ele é mais redistributivo, ele é mais progressivo, ele é mais justo. Agora, é evidente que nós vamos acatar aqui os encaminhamentos, nós vamos estudar, né, as propostas que o setor de saúde está trazendo, nós vamos olhar para essas NCMs, né, essa lista, né, que é classificado pela nomenclatura normal do Mercosul, então cada produto tem um número lá, tem uma classificação, nós vamos estudar, e com certeza a nossa intenção é tudo aquilo que tem uma alíquota efetivamente cobrada hoje, por isso que nós criamos a alíquota reduzida. A alíquota efetivamente que o setor está pagando. Não dá para colocar na alíquota padrão, porque se a gente fizer isso, nós estamos aumentando para o cidadão. É bom lembrar que nós estamos discutindo o imposto sobre consumo, é do consumidor. Eu não estou discutindo imposto de renda e nem patrimonial. Essa é a importância por isso que a gente vai discutir e buscar esse equilíbrio. Quando a gente criou a alíquota reduzida, fomos até a primeira pessoa que deu uma entrevista defendendo essa alíquota, eu chamei de alíquota de equilíbrio, quando eu percebi que a gente pagava para cima, a gente pagava para baixo, você vai fazer uma alíquota de equilíbrio. Para quê?
perante a alíquota padrão para que não tenha aumento de imposto. Para quem? Para o consumidor. Então é nessa perspectiva que nós vamos continuar o debate. Pois é, e tirar essa desconfiança do consumidor, né? De que no fim das contas vai ficar mais caro, vai ficar mais complicado. A ideia é que otimize e vamos torcer vai por isso. reduzir a carga tributária de 35 para 26, no mínimo. E tem produtos, para 90% da população tem muita redução. Aham. E também nós vamos fazer um modelo transparente. Aquele cidadão que acha que não paga imposto, porque não paga IPVA, porque não tem carro, ele não paga IPTU porque ele não tem casa, ou ele não paga imposto de renda porque não ganha mais que 2 salários mínimos, ele vai ter a certeza que ele paga e paga muita carga tributária. Talvez vai pagar 6,5%. Então ele vai saber. Ao saber, ele vai mudar a sua cidadania, porque ele vai cobrar do prefeito, do presidente da República e do governador políticas públicas de melhor eficiência. Então eu acredito muito nesse instrumento que é transparência e cidadania fiscal e cidadania plena do povo brasileiro. Eu tenho 3 perguntas de um ping-pong que eu vou fazer para vocês. O desafio é acrescentar a resposta em 30 segundos. Vamos contar aqui com o talento dos entrevistados. A primeira pergunta, e eu começo com ela: qual a reforma estruturante deve ser a próxima, Reginaldo Arcuri? Qual a reforma estruturante deve ser a próxima se o governo quiser reduzir a dívida do Brasil? Que tipo de reforma o senhor avalia que tem de ser feita na nossa estrutura, para além dessa tributária que a gente está falando aqui? Não, primeiro eu acho que tem que completar, que é exatamente a reforma da renda, né? Você vai ter alguns aspectos também da questão patrimonial, como o deputado disse. Agora, nós vamos ter, esses dias, a imprensa já está dizendo, nós vamos ter que caminhar para ter uma revisão, inclusive, da reforma previdenciária, porque você tem que manter um equilíbrio disso que é uma despesa que tem uma vida própria, né? Não depende do governo querer gastar mais ou menos, né? Mas além da reforma tributária, deputado, qual outra o senhor julgaria necessário nesse momento? Então, para além da reforma tributária e a busca de um Brasil mais dinâmico, de um Brasil mais competitivo, de um Brasil capaz de produzir mais riqueza, porque também não basta distribuir riqueza. O país tem que ter um binômio entre produção de riqueza e distribuição, distribuir para produzir e produzir para distribuir. O Brasil tem que ter essa obrigação. Eu acho que é um acerto a reforma tributária no perspectivo dos impostos sobre consumo, e aí, evidente, nós vamos ter que fazer outros ajustes pela frente. E aí tem muitas outras ajustes importantes. O nosso modelo federativo, o financiamento do Estado brasileiro e um conjunto de outras políticas. Alíquota média. Qual seria essa alíquota média aceitável na reforma tributária? Eu estou trazendo aqui o exemplo que eu queria. Eu sonho com 25. Já temos a resposta aqui do deputado. Mas hoje a estimada está 26,5. Mas eu sou otimista. Não posso concordar mais com o deputado, que é isso mesmo, quer dizer, o cálculo da Fazenda hoje é isso, é 26,5. Mas esse esforço, que aliás o deputado tem sistematicamente mencionado isso, em vez de ser só uma briga entre setores, quer dizer, não, eu tiro daqui para pôr ali e tal, a gente tem que trabalhar nesses ganhos sistêmicos que a reforma prevê e que poucas pessoas estão entendendo isso. Última pergunta para a gente poder encerrar essa resposta rápida, resposta express. A gente tem os dados recentes do PIB mostrando que o Brasil cresceu no primeiro trimestre, que o PIB cresceu no primeiro trimestre de 24 e que a taxa de desemprego, num período de 10 anos, atingiu um menor número. Mas as percepções da população em relação aos assuntos econômicos, parece que essa opinião pública não está acompanhando muito o que os números estão trazendo, como se não houvesse uma convergência entre os sentimentos do povo e os números apresentados. Por quê? O que acontece? Porque a vida está cara. A vida está cara. Há um movimento no mundo da desocupação. A renda média brasileira é menor que da China e da Índia. Só tem que lá ter 1,5 bilhão de pessoas. Então nós temos que produzir riqueza para distribuir mais riqueza. Tem que aumentar a renda média das pessoas. Reginaldo Arcuri, sua resposta agora para a gente encerrar. Eu também, uma percepção concordando e, além de xará, concordo de verdade com as posições do deputado, mas queria só acrescentar um ponto em relação a isso. Quer dizer, o que é, digamos, a expectativa que as pessoas hoje têm em relação às necessidades da vida, né? Se você olhasse há 40, 50 anos atrás, era um pouco isso, era você ter uma casa, você poder criar os filhos, não sei o quê. Hoje em dia, além de tudo isso, né, as pessoas têm que ter telefone celular,
as pessoas têm que ter acesso a esses mecanismos de lazer dentro de casa, streamings, etc. Então, na hora que você vai somando essas pequenas coisas e as coisas ruins, o custo, por exemplo, de transporte. Eu moro em Brasília, por exemplo. As pessoas em Brasília já estão levando 2 horas, 3 horas para ir voltar de casa em Brasília. Quer dizer, a mesma coisa que você tem em Rio, tem em São Paulo. Então, tudo isso aí vai impactando de uma forma muito diferente, imagino eu, a sensação que as pessoas têm de se a vida está boa ou ruim. Né? E concordando de novo, de verdade, com isso que o deputado falou, quer dizer, você tem que ter uma perspectiva, e se você for nos países desenvolvidos, que têm rendas muito mais altas, que têm sistemas públicos muito mais eficientes, também há uma insatisfação em relação ao que é o mundo que estão vivendo. O Brasil tem que ter esse desafio permanente, quer dizer, o país é capaz de gerar desenvolvimento, só que tem que gerar o desenvolvimento. Nunca vai estar todo mundo satisfeito, obviamente, não é do ser humano isso, mas você poder ter a sensação de que, opa, o país está indo para frente e eu estou indo junto, isso é absolutamente essencial para mudar um pouco essa perspectiva. Eu também sou muito otimista, acho que o Brasil já fez isso várias vezes, de vez em quando entra num buraco, mas estamos fazendo de novo um esforço que vai levar a isso. Muito bem, agradeço aqui a gentileza dos Reginaldos. A gente tem Reginaldo Lopes e Reginaldo Arcuri aqui conversando com a gente nesse podcast da Esfera. Obrigada, senhor. Agradeço. Obrigado.